Meus irmãos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui à Casa de Leon Denis para mais uma reunião às quartas-feiras. Todos nós sabemos que é o dia do tratamento espiritual, né? E vamos lembrar aqui o que a Sueli, né, falou. Dentro aqui do Centro Espírita Leon Denis, precisamos permanecer com a máscara, tá? As cadeiras devem ficar no mesmo local que vocês encontraram. A gente não pode tirar do lugar, tá? A água que a gente traz para fluidificar, ela pode ficar no nosso colo, tá? E no término da nossa reunião, a gente pede que vocês permaneçam também sentados, né? Esperando que a gente vai dar um comando, que é para que não haja, assim, tumulto, né? Aglomeração. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, estamos muito alegres, felizes, porque podemos voltar a esse convívio, né? Nós recebemos a nossa página quando chegamos. Essa página, ela tem a assinatura de Baltazar, que é um dos mentores aqui da nossa casa. Ela foi tirada do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, editora Celde, e tem a psicofonia de Altivo Caríssimo e Panfiro. E o título dela é A Providência Divina em Nossas Vidas. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Nunca será demasiado lembrarmos do amor de Deus, sustentando nossas almas e sentimentos para as lutas diárias. O homem faria muito bem se durante qualquer momento de sua existência diária se lembrasse de Deus, de seu amor infinito, de seu amparo maior e da sustentação que Ele dá a cada um de nós. A sustentação divina objetiva tornar o ser mais coeso, mais organizado, pensando numa direção de elevação. E se todos nós prestarmos atenção na existência que temos, nos erros cometidos, nos projetos de vida, verificaremos que cada um tem no seu próprio projeto uma força superior que conduz a criatura para um objetivo. Isso é o sinal da providência divina tentando nos encaminhar para aquilo que se chama necessidade pessoal. Quando as nossas almas se desvirtuam, se transformam em peso morto na vida, quando deixam de produzir corretamente segundo a bondade de Deus, a providência divina não nos abandona, mas nos deixa pensar e agir até que possamos perceber o quanto precisamos corrigir a direção que estamos dando aos nossos pensamentos. Ainda é essa uma forma de Deus nos amparar, nos conduzir, de nos fazer crer que Ele é o Pai e nós os filhos, e que devemos aprender a nos comportar, a nos conduzir diante do objetivo maior que é o progresso. Assim, os que estamos aqui na noite de hoje, em posição de estudo e meditação, observemos se desejamos fazer alguma coisa em termos de aprendizado. Quantas vezes nos desviamos de um caminho que aos nossos olhos seria o mais prático, o mais coerente com os nossos destinos. E quantas vezes saímos desse caminho e até mesmo complicando o próprio ser. A providência divina atua na individualidade, conduzindo-a para um destino, na coletividade, conduzindo todos também na direção de um destino. Busquemos olhar para nós mesmos, observar o nosso progresso, a nossa necessidade e trabalhemos o próprio dever íntimo, o dever dado pela consciência para que sigamos numa única direção em busca de Deus, o Pai. Que possamos, ao término de nossa conversa, meditar mais e agir mais na direção do bem, equilibrados. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, conforme sempre lhes fala o nosso querido Antônio de Aquino. Será assim
que conseguiremos buscar o equilíbrio e a paz. Que Deus a todos nós abençoe e ajude. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então, todos nós juntos, agora, depois dessa belíssima página de Baltazar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que desde cedo preparou este ambiente para cada um de nós. E vamos dizer para Jesus: te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de termos podido, na tarde de hoje, Senhor, chegarmos aqui à casa de Leon Denis. Casa essa, Senhor, tão grata ao nosso coração, porque ela abre suas portas, nos incentivando ao estudo, ao trabalho, ao convívio fraterno. Chegamos aqui, Senhor, desejosos do aprendizado, desejosos, Senhor, de ouvir o Teu Evangelho, que há de muito já ouvimos, mas que agora temos a certeza que temos que colocar isso tudo em prática. Por isso, na tarde de hoje, Jesus, nos reunimos em Teu nome para estudarmos o Teu Evangelho. Que a Tua luz nos envolva, que o Teu equilíbrio fique do nosso lado, que Tu possas abençoar a nossa casa, abençoando a Hortência, que na tarde de hoje irá fazer o estudo para todos nós, abençoando todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, aos companheiros que nos assistem também pela internet. Que seja então em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, às quartas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e na tarde de hoje nós temos a Hortência, que irá falar para a gente do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 10, o homem no mundo. Como é extenso, a Hortência, nós vamos ler só alguns parágrafos, tá bom? Então, o item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. O homem que vivesse só não teria como praticar a caridade. É apenas no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra oportunidade para praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo em quem pensar, a não ser em si mesmo, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, consequentemente, que para viver em comunicação constante conosco,
para viver sobre as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e a se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que a vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Nós então agora vamos passar a palavra para a Hortência, vamos envolvê-la nas nossas melhores vibrações. Jesus te abençoe, Hortência. Boa tarde a todos, né? Que Jesus abençoe aí os nossos corações, nos abençoe nesse esforço, né, da gente refletir em torno da doutrina espírita e perceber aquilo que mais estar atentos nesse momento, né? Quando nós iniciamos esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, como a companheira passou para nós, Kardec traz aqui para a gente, lá no item 1, uma citação do Evangelho de Mateus, né? E aí a gente vai observando que Jesus, nessa citação, nesse capítulo aí, o que ele vem nos convidando? Ele vem aqui sinalizando para a gente, vem nos convidando a pensar que a ética cristã, né, ela é contrária a qualquer tipo de sentimento que insufle revide, vingança, né, discórdia. Isso que o Cristo vem colocando para a gente, né? Ele vem, inclusive, dizendo aí nessa citação bíblica para nós, que, olha só, não é gostar só do amigo, não. A gente tem que aprender a amar o inimigo, né? A gente tem que aprender a não desejar o mal para o nosso adversário. Ele vem fazendo a gente parar para prestar atenção a respeito disso. E no final dessas colocações, ele diz assim para a gente: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial também é perfeito. E o que acontece? Nessa orientação que está aí nesse dito bíblico de Mateus, muitas criaturas, né, equivocadamente, né, vão assim, interpretando ao pé da letra essa fala do Cristo, supondo que nós, filhos de Deus, possamos chegar a essa perfeição absoluta que é o Criador, né? E aí é que está a beleza da doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos, ela vem trazendo para a gente, através, né, de observações e conclusões seguras mesmo, na interpretação dos ensinamentos do Senhor Jesus, que uma colocação como essa é apenas uma maneira de falar dentro daquela situação, porque na realidade o que Jesus estava querendo dizer para nós é que esta perfeição que ele estava se referindo para a gente é uma perfeição relativa. E aí é interessante que uma vez nós vimos um comentário, né, de um companheiro falando a respeito dessa colocação do Cristo, onde ele ressalta uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, isso, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E no capítulo 17, quando ele veio falando lá da nossa fé, que se fosse igual um grãozinho de mostarda, né, que a gente ia conseguir muitas coisas, e mais adiante, que é o versículo que nos interessa aqui, que é o versículo 10, ele, quando vai fazendo essas argumentações junto aos discípulos, perguntando se, no caso, o ser humano vai ficar lá dando graças a Deus ao servo, porque ele cumpriu o seu dever, aí Jesus coloca: não, a gente não faz isso, né? Assim como nós não vamos ser reverenciados lá por Deus, porque estamos cumprindo o nosso dever. Porque, na realidade, é essa fala que esse companheiro ressaltou, né? Jesus diz para a gente nesse versículo aí, mesmo a gente cumprindo
tudo aquilo que nos foi pedido. E aí o que quer dizer com isso? Nós caminhando de acordo com a lei de Deus, fazendo a nossa parte, cumprindo os nossos deveres, mesmo assim, aí Jesus coloca lá, nós continuamos servos. E aí ele ainda pontua, inúteis. Então eu achei bem interessante esse comentário, porque o que a gente para pensar? Ora, se a gente é servo, né, é servo de alguém, né? E alguém que tem uma competência maior do que a nossa. Alguém que nos criou, né? Que nós estamos ali servindo com o nosso coração. Então, nós não podemos ser igualáveis a este Criador. Então, a gente, mesmo dentro das próprias colocações trazidas por Jesus no Evangelho, nós vamos percebendo que determinadas falas, nós é que vamos dando a interpretação que nós achamos adequada. Por quê? Porque nós temos essa tendência mesmo de exaltar o nosso ego, né? Nós ainda somos um pouquinho assim, não é verdade? Porque, na realidade, né, é esse esforço da gente caminhar dentro da lei de Deus que vai nos auxiliar a cumprir os nossos deveres, né? Cumprir os nossos deveres. Mas, diante aí das lutas, né? Diante das dificuldades, não sei vocês, mas a gente aqui ainda esbarra nos obstáculos, né? A gente aqui ainda se choca quando percebe determinadas incompreensões, quando de repente chega aos nossos ouvidos determinadas posturas de algumas criaturas, aquilo nos choca e a gente acha até que a gente deve viver, né, de uma forma egoísta. Não, eu não vou me misturar com esse pessoal aí não, eu vou me isolar, né? E essa forma egoísta a gente tem que estar atento, porque na realidade é como se a gente assim buscasse naquele momento satisfazer só as nossas necessidades, só os nossos desejos, não necessariamente estando isolado, não. Quando a gente fala, não é o isolamento social, no caso, né, distanciamento do outro, mas é o isolamento mesmo de aproximação em termos de convivência com as criaturas, de troca com as criaturas, de entendimento, né, de tolerância, de boa vontade, em relação ao nosso semelhante. E a gente muitas das vezes acha que está agindo daquela forma, essa forma egoísta, né? Que acabamos tendo a tendência, e é bom a gente entender isso dentro da visão espírita, porque quando a gente resgata, né, a gente gosta muito de lembrar os ensinamentos dos espíritos superiores, lá no livro dos espíritos, os espíritos superiores dizem para nós que somos espíritos imperfeitos, ainda com a preponderância da matéria sobre o espírito. Então a gente se atrapalha nesses sentimentos. Então essa postura nossa egoísta, né, de querer satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, né, e querer assim não se misturar, vamos dizer assim, né, é característica ainda do nosso patamar evolutivo. E isso vai até nos conduzir de uma forma que a gente vai achar, né, que a gente está se defendendo nesse mundo insano. Não, eu vou me isolar lá numa ilha, não vou me misturar com esse pessoal, não misturar com a do Carmo, eu não, né? Vou misturar com o Claudinho, não quero misturar com esse pessoal, não, né? Por que eu vou me misturar com esse pessoal? Afinal de contas, eu tenho que me defender, porque eu não tenho problema nenhum, eu sou a perfeição em pessoa, né? Nada me atrapalha, o problema são os outros. Esse é o problema, então, eu acho que eu tenho que me afastar, né? E, inclusive, a gente começa até a pensar, quando a gente está desavisado,
que essas pessoas aí, né, não é vocês que pensam assim, não, só eu, tá? Esse pessoal aí, né, que me dificulta a caminhada, que me deixa nervosa quando me contraria, né, que me deixa assim desestruturada quando me frustra de alguma maneira, né, me atrapalha. Eu quero ser boa, né, Terezinha, eu quero ser boa, eu quero ser do bem, mas esse pessoal aí não deixa. Né? Essa é a nossa postura egoísta, quando nós estamos desavisados, porque no nosso dia a dia, na nossa caminhada, diante das tribulações, né, a gente tem as nossas obrigações da nossa vida, a gente trabalha, tem a casa para arrumar, tem que ir na padaria, tem o supermercado, tem as coisas para resolver, tem que ir lá no aplicativo resolver as contas, é um monte de coisa para a gente resolver, tem que assistir a reunião pública, né? Então, tem tanta coisa para a gente dar conta, e quando a gente está desavisado, a gente acha que o outro é que retarda a nossa caminhada, porque ele nos impede, ele nos atrapalha da gente colocar para fora aquilo tudo de bom que a gente tem, né? E com esse entendimento, que é característico ainda de espíritos imperfeitos como todos nós, né, a gente acaba assim não valorizando inclusive a própria providência divina, como Baltazar coloca para nós aqui na nossa página de abertura. A gente fica tão descompensado ou tão atordoado, podemos dizer assim, diante das questões, que a gente nem lembra que Deus é bom, que Ele é Pai, e que Ele vai estar o tempo todo nos auxiliando, mesmo se a gente tiver dificuldade de caminhar de acordo com a sua lei, né? De cumprir os nossos deveres, de fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe na obra da criação, né? E aí a gente fica assim se perguntando como é que a gente vai fazer para poder superar esse desafio de ser bom, né? De fazer o bem, de cumprir os deveres, de não de se afastar da lei de Deus, né? Se a gente está num planeta tão confuso, que tem até um tal do negócio aí que me faz andar de máscara por aí, que o povo briga por causa de uma vacina que eu não quero aceitar, que a metodologia científica ela é a base de várias teorias, que necessita de tempo, observação e estudo para que ela tenha eficácia, e a gente quer dormir em maio e acordar em junho do mesmo ano com a vacina nas mãos. A gente ainda acha, né? A gente ainda se baseia nos milagres, né? E aí, como é que eu faço para resolver toda essa situação, nessa confusão toda onde eu estou reencarnado? Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou chegar a essa perfeição aí que Jesus diz que eu tenho capacidade de alcançar, se eu estou nessa confusão toda? E eu durmo inseguro, muitas das vezes nós, dentro desse afastamento social, desse isolamento, que agora já está com uma flexibilização maior, tanto que permite a alguns estarmos aqui presentes, né, dentro de todas as restrições que a Organização Mundial de Saúde orienta, mas permite que a gente possa estar aqui presente, né? Como é que eu faço aí se eu ainda tenho dificuldade? Como é que eu vou fazer? Né? E aí é a gente lembrar aquilo que Jesus nos convida, porque quando o Cristo sinaliza para a gente que a gente tem que tentar não querer torcer o pescoço do adversário e do inimigo, ele está lembrando para nós que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir de caridade, né? E essa, né, é a chave dessa perfeição relativa, que nada mais é de que a nossa felicidade. Nós gostamos muito de sempre lembrar a todos que Deus nos criou para sermos felizes. E a própria felicidade relativa, na revelação dos espíritos superiores a nós, está lá no Livro dos Espíritos, ela é possível, mesmo reencarnados,
num planetinha como esse, confuso, com gente complicada que quer atrapalhar, quer me atrapalhar, não quer deixar eu ser boazinha, né? Mesmo assim, né, a gente foi criado para ser feliz, né? E um dos primeiros passos, vamos lembrar o ensinamento do Senhor Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o título da página de hoje, Providência Divina. Então, o primeiro passo, gente, tem jeito não. Se a gente é complicadinho, é atrapalhadinho, a gente tem que pedir para quem sabe mais e para quem criou a gente, sabe como é que a gente é, né? A gente não pede ajuda para pai e mãe quando está enroladinho, que eles conhecem a gente? Então, é lembrar da paternidade divina, como vem nos colocando Baltazar aí na nossa página de abertura, né? Para que a gente consiga superar esses desafios que fazem parte da caminhada do espírito imortal. Fazem parte. E ficar feliz, porque a gente volta quantas vezes forem necessárias para poder trabalhar as nossas dificuldades e aprender cada vez mais a caminhar de acordo com a lei de Deus, né? E quando a gente lembra dessa providência divina, dessa paternidade, a gente lembra que ele vai constantemente oferecer recurso, que ele vai constantemente oferecer apoio. E o item ao qual nós estamos aí sendo convidados a refletir, que é o homem no mundo, é o item 10, é trazido justamente por um espírito que se identifica como espírito protetor. Olha só, né? E quando ele traz aí essa mensagem, essa instrução, ele vem pedindo assim como, vem nos solicitando a refletir em torno de duas situações, né? Primeiro, esse apoio, esse recurso divino que existe o tempo todo nas nossas existências de espírito imortal, hein? Não é só nossa reencarnação, não. É sempre. É na nossa vida de espírito. E segundo, que dá para fazer o bem, dá para ser bom, mesmo no... E uma delas, né, um desses recursos que Deus nos oferece, é esse apoio dessa espiritualidade amorosa e bondosa, que fica ali o tempo todo buscando atender as solicitações divinas, nos inspirando para o bem, buscando nos proteger, nos afastar do mal, né? Nos auxiliar a ter melhores pensamentos, a ter melhores escolhas, nos livrando mesmo, muitas das vezes, do mal, nos fortalecendo e nos sustentando diante dessas lutas e desses obstáculos que são desafios para nós. E como é que a gente sabe disso? Olha o que a gente colocou aqui no início. Que esses espíritos que podem nos afastar do mal, nos inspirar bons pensamentos, nos sustentar, nos proteger, né? São espíritos superiores a nós e que tem essa função, tá lá. E é interessante, né, que é um espírito protetor que está lembrando isso para a gente, né? Tá lá no livro dos espíritos, falando sobre quem são esses espíritos protetores. Eles buscam isso. E isso não é apoio? Isso é apoio, né? Isso é apoio. Só que mesmo tendo recurso, a gente precisa saber como usar o recurso. Se a gente tem, eu gosto muito de dar o exemplo de donas de casa, né? Se a gente tem um fogão muito legal, um forno supimpa, todos os ingredientes para fazer, pode fazer a melhor massa, a melhor receita, e tu liga lá na hora o negócio. A gente está falando porque já aconteceu com a gente, né? A gente não sabia lá mexer no negócio, lá deu um tilt danado, não aproveitou o recurso. Tem o fogão lá com forno da melhor geração, mas não sabe utilizar. Então é isso que o Espírito, no início aí da mensagem, ele também coloca para nós. Olha só,
a gente tem que prestar atenção se a gente está sabendo acionar esse recurso. E ele dá a dica, né? Ele dá a dica. Ele diz assim para a gente precisa encontrar, né, as condições necessárias para que esses espíritos superiores a nós possam agir a nosso favor. Eles possam nos apoiar, possam nos sustentar neste mundo onde nós ainda temos dificuldade e nos envolvemos com todas essas questões materiais, muitas das vezes exageradamente. E aí é o que ele coloca aqui para a gente, né? A gente precisa ter uma postura respeitosa. Como? Lembrando até que a gente precisa pedir, né? Porque às vezes a gente não sabe, nem lembra que precisa pedir ajuda. E isso já é uma postura de humildade. Então ele diz aqui para a gente, ó. Ele coloca aqui, ó. Desculpa, eu peguei a página errada aqui. Um sentimento tem que animar o coração daqueles que se unem e imploram a existência dos bons espíritos, né? Mas não deixando que nenhum pensamento mundano se instale na hora que a gente vai fazer essa solicitação. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que buscar ter a mente e o coração pacificado para poder fazer prece. Que muitas das vezes a gente está tão atordoado que nem consegue rezar direito. Então, ele vai deixar de ser atendido? Não, porque a misericórdia de Deus é grande. Mas é melhor a gente aprender a usar o recurso de uma maneira mais equilibrada. É a nosso favor, né? E aí a gente lembra do nosso patrono Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 8, que ele fala para nós da doutrina dos espíritos, trazendo a respeito das leis que regem as comunicações espíritas. Ele fala lá das sintonias e das afinidades. Então, se eu estou querendo ajuda que estão na torcida para nos inspirarem, para que a gente perceba os seus pensamentos, porque eles estão lá o tempo todo, tentando nos auxiliar. Então, esse espírito protetor, ele faz essa colocação aí. E aí, mais adiante, ele diz assim, mas olha só, gente, não é porque nós precisamos aprender a nos sintonizar com essa espiritualidade superior a nós, né? A construir melhores afinidades, né? Porque faz parte dessa lei da comunicação entre os espíritos, através do nosso pensamento, a gente buscar melhores sintonias, que a gente vai precisar levar uma vida mística com isso. Não precisa se envolver dessa maneira mística. Porque ele coloca aqui esse espírito protetor, não é isso que os espíritos estão colocando para a gente, né? Até porque eles cumprem a lei de Deus. E eles sabem que a lei de sociedade faz parte da lei de Deus. E que é necessário a convivência em sociedade, né? A gente resgata lá a questãozinha lá do Livro dos Espíritos, da lei de sociedade, que Kardec pergunta à espiritualidade se a vida social está na natureza. Aí os espíritos respondem, certamente, que Deus fez o homem para viver em sociedade. Então faz parte essa troca de experiências, faz parte ter que conviver com aquele vizinho esquisito, com aquela família que não é você, Hortência, que está lá em casa e tem que aturar, sou eu que tenho que lidar lá nessa situação aí desse isolamento social, que ficou tudo fechado, era eu, que era 24 horas olhando ali para o fulaninho, né? E você não sabe como é que é, eu sei, eu tenho um monte de fulaninho lá em casa também, né? A gente está aí no esforço, assim como eles também estão em relação a nós. Porque estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, a gente não precisa ficar com posturas místicas, né? Para estar em contato com eles. Não é essa situação que eles estão querendo ressaltar para nós, né? Porque na própria convivência, na diversidade, a gente vai aprendendo com o outro aquilo que a gente não sabe.
E mesmo nas convivências dificultosas, nós vamos aprendendo a trabalhar em nós a tolerância, né? O sentimento de piedade, o sentimento de não querer desejar o mal do outro. Isso aí a gente vai trabalhando na convivência mesmo, né? Os vícios, as tentações, esses prazeres mundanos, inclusive na segunda-feira aí nós estivemos aí juntos estudando o tema a carne é fraca, né? Não é a carne que é fraca não, é a gente que tem que se esforçar, que quem governa essa carne é o espírito, né? Para que essas tentações, esses prazeres que existem no mundo não sejam empecilho, né? Para que a gente viva de forma equilibrada. Porque é aquilo que a gente estava colocando aqui no início. É muito fácil eu dizer que não consigo ser boa, porque a Aparecidinha não deixa, ela é que é culpada, né? Ou então é o meu marido lá em casa, ele que me atrapalha, eu sou tão equilibrada, mas quando lá o sabe a boca, pronto, eu fico nervosa, então a culpa é dele. Então é isso que a gente tem que parar, né, para pensar. E quando a gente começa a se questionar a esse respeito, a aprender, acionar em nós a maior potência da alma, né, que é a vontade, como diz o nosso patrono Leon Denis, para que a gente supere esses obstáculos, a gente vai aprendendo a viver no mundo sem ser do mundo, a ser homem no mundo, né? Porque a gente não vai o tempo todo, a gente fala o tempo todo porque a gente não pode se iludir, e a gente gosta muito de brincar, a gente sempre fala isso aqui, não dá para dormir Hortência e acordar Bezerra de Menezes. Eu nem saberia como fazer, né? Mas a gente precisa estar nesse esforço verdadeiro de trabalhar as nossas limitações, as nossas dificuldades. E existirão momentos que nós vamos conseguir, e existirão momentos que a gente vai se atrapalhar, não vai conseguir, porque faz parte do nosso patamar evolutivo, né? E lembrar também, como os próprios espíritos nos revelam, né? O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Como diz Santo Agostinho aí no Evangelho para a gente, é um planeta onde estão reencarnados, em sua grande maioria, salvo raras exceções, como a gente vê aí os missionários, né? Um Chico Xavier e outros companheiros aí, o próprio Cristo, quando aqui teve, né? Salvo raras exceções, espíritos que são rebeldes à lei de Deus. Então, a criatura que é rebelde, como nós todos somos, né, à lei de Deus, ela nunca vai ter um pensamento com tanta frequência igual ao meu. A gente vai lidar o tempo todo com diversos pensamentos, diversos costumes, diversas maneiras de se conduzir diante da vida, diversos temperamentos, né? Gente, tem várias formas da gente arrumar uma casa, a gente fazer um bolo, a gente fazer um prato, né? Por quê? Porque cada um é uma individualidade e tem livre-arbítrio. E o fruto desse livre-arbítrio, até muitas das vezes, podem nos causar dores. É onde a gente vai encontrar as lutas, os desafios e os obstáculos. Mas faz parte da caminhada. Não é a gente se isolando, né, disso tudo que a gente vai se achar escolhido e privilegiado para não sofrer nenhum tipo de situação que nos incomode, que nos cause desconforto e, como a gente brinca, acordar igual Bezerra, né? Já com todas as virtudes e conquistas. Porque a gente precisa do apoio do outro para que a gente aprenda, né? É nesse esforço aí de convivência que a gente vai aprendendo as coisas boas, vai vendo as coisas inadequadas e vai aprendendo a distinguir o que é bem e do mal. Se a gente sabe que o outro está se conduzindo e aquela postura inadequada gera uma situação que vai dar problema lá na frente, para que eu vou fazer igual? Então, até com o erro do semelhante, a gente pode aprender também.
Porque ninguém está livre de ter os seus deslizes, né? Ter as suas escolhas equivocadas. Às vezes nós podemos não escolher equivocadamente em determinado aspecto da vida, mas em outro a gente pode. Né? Então, a gente pensar isso. E não viver fanatizando. O que seria isso, né? Viver fanatizado. Seria querendo se alienar das próprias situações que o mundo mostra aí pra gente. Porque, na realidade, quando a gente quer ficar alienado totalmente, é diferente ter-se bom senso, é diferente. Ter-se bom senso e se buscar melhores escolhas. Mas, para isso, eu não preciso ser alienado das coisas. Porque tudo que é exagerado, né, o exagero em si, na realidade, ele acaba dando brecha a um desequilíbrio, a um desajuste. Está lá no Livro dos Espíritos também, a gente vai resgatar novamente. Paixão é um recurso oferecido por Deus para nós, para que nos sirva de estímulo para boas conquistas. Agora, é como está lá, né? É como se ela fosse um corcel. Quando é ela que nos domina, aí a gente perde, porque a proposta não é essa. Aí a gente cai no exagero. E quando a gente cai no exagero, é brecha para desajuste, é brecha para desequilíbrio. Então, essa alienação a qual a gente se refere é a gente não querer saber de nada. É como se a gente se fechasse. A gente gosta de usar o exemplo ali da ostra, né? Fica ali enclausurado e esse mundinho é meu. É o meu, minhas coisas aqui e eu não quero. Ah, dá um pulinho aqui. Ah, eu não, fulano é muito esquisito. Não quero saber. Lógico, tudo dentro de um bom senso, se caminhando sempre na busca de melhores escolhas e até melhores convivências. Mas até para a gente saber como escolher, a gente precisa passar pela experiência, precisa observar. Precisa ter noção do que acontece, né? Ter noção do que acontece no próprio mundo. Até para que a gente possa dizer se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim. Possa avaliar, possa pensar a respeito. Como é que a gente vai exercitar o pensamento, exercitar a nossa inteligência, se a gente viver lá dentro de uma ostrazinha, sem conviver com nada, sem participar de nada. Agora, para isso, a gente não precisa cair no exagero, né? Na realidade, a gente precisa aprender a evitar os exageros em todos os aspectos, assim, da nossa vida, né? De maneira geral, nas coisas mais simples. É na alimentação, né? É no descanso, é no trabalho, em tudo na vida, o que cai para o exagero, que ultrapassa, que aquilo começa a nos dominar, é brecha para desajuste. É brecha para desequilíbrio, né? Então, a gente, de maneira geral, tem que aprender a trabalhar isso aí. E a aprender também a não exteriorizar, a não buscar exteriorizar as nossas frustrações, os nossos descontentamentos, com desculpismos, culpando o semelhante, né? Afinal de contas, ele é que é culpado de eu não poder progredir, de eu ser assim, né? E também não me envolvendo com hábitos grosseiros, que podem me levar a vícios que poderiam ser evitados com o meu esforço. E aquilo ali vai ser um prazer momentâneo que não vai resolver o meu problema, porque aquela sensação que as coisas que viciam proporcionam, ela passa. Então, eu preciso estar nesse alerta e nesse esforço de me afastar desses prazeres grosseiros que não vão me ajudar em nada. Isso é ser homem no mundo, sem ser do mundo. É um esforço, né? É um desafio. São obstáculos que a gente tem que buscar superar. E se a gente não consegue sozinho, busca ajuda. Porque Deus é Pai e Ele ajuda a criatura através da própria criatura. Então, a gente busca ajuda.
E se essa dor estiver falando tão alto, que eu estou vendo que eu estou atrapalhada, ai meu Deus, eu só faço coisa esquisita, eu sou complicado, como é que eu vou melhorar? Não se desespera não, nós temos jeito. Não pense jamais que acabando com a existência que vai resolver o problema, porque não vai, e a gente perde uma oportunidade valorosíssima de poder resolver certas coisas e poder aprender mais, e não tem jeito, porque vai voltar para a carne de novo, porque tem a reencarnação, e Deus, por amor a nós, assim permite, porque tem coisa que a gente só aprende na carne, no contato com o corpo físico. E a bênção do corpo físico, no corpo físico, a gente tem a oportunidade de conviver com criaturas que têm conquistas muito maiores do que a nossa. A gente dá aí o exemplo do nosso querido Chico, né? E a gente fala aqui também com muito carinho dos fundadores da nossa casa, do nosso altivo, da nossa Aparecidinha, né? A nossa Aparecida Monteiro, a Elvira, a Lúcia Moreira, o Paulo Cordeiro, são companheiros, trabalhadores da nossa casa que já estão no mundo espiritual. E que para nós, talvez se nós não estivéssemos no corpo físico, são criaturas tão esforçadas no bem que a gente talvez desencarnado, não sei se a gente consegue estar perto deles não em espírito. A gente não sabe. Então, até lembrar disso, que na carne a gente tem essa oportunidade, né? Mas a gente precisa estar atento, aprender a viver com bom senso, no esforço de ter o discernimento, para que a gente não se afaste da lei de Deus, porque a consciência vai cobrar a gente. Como é que ela cobra? Um exemplo muito simples. A gente até comentou isso aqui recentemente. Não tem coisa que a gente faz e que daqui a pouco a gente diz assim, ai meu Deus do céu, mas para que eu falei aquilo? Não precisava. Aí a gente fica ali amuado com aquilo, enquanto a gente não consegue ou encontrar a pessoa, ou está diante daquela situação para reverter aquele quadro, a gente não sossega, né? Aí quando a gente consegue consertar o negócio, aí dá aquele alívio. É consciência cobrando. Se no corpo a gente já fica assim, imagine sem o corpo para abafar essas sensações. Então vai cobrar, né? Mas tem uma coisa que Baltazar coloca aí na nossa página de abertura, que reforça aí esse lembrete desse amor que Deus tem por nós, né? Ele coloca aí para a gente que mesmo que nós nos envolvamos nessas nossas más tendências, nessas escolhas atrapalhadas, que a gente seja do mundo mesmo, não consiga se desvencilhar desses nossos vícios, dessas nossas dificuldades. Aí como Baltazar coloca aí na nossa página, né, que a gente se transforme em morto na vida, né, em peso morto na vida. Ele coloca isso aí para a gente. Aí ele também coloca para nós, né, que a gente não esqueça que mesmo assim, como é que está lá? A providência divina não nos abandona. Ela só deixa a gente agir e pensar até a gente perceber que precisa corrigir. E isso também é uma forma de apoio que Deus nos dá. Porque aqueles benfeitores amorosos, os nossos bons amigos espirituais, estão sempre ao nosso derredor, mesmo que a gente não perceba. Mentalizando sempre o nosso bem, vibrando por nós, para que a gente consiga perceber que precisa fazer diferente. Então é o que ele coloca aqui. Mesmo que a gente se atrapalhe, a providência divina não vai nos faltar. Deus é Pai, né? E aí a gente fica sempre perguntando, e como é que a gente vai fazer? É o que a gente já colocou aqui no início. É buscar a lembrança do maior ensinamento que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Porque quanto mais esforço, o que é isso? Quanto mais esforço a gente faz para ser fraterno, para ser solidário, para ser menos ranzinza,
para ser menos atrapalhadinho, para ter menos preguicinha, né? Para reclamar menos, né? Para conseguir ter mais palavras amorosas, conseguir ser mais fraterno, ser mais solidário. Quanto mais esforço a gente faz para ter esses comportamentos melhores, melhores sintonias a gente faz. Foi isso que a gente viu aqui? E aí a gente, tendo aí essa espiritualidade, investindo ali, conseguindo potencializar o que a gente tem de bom dentro da gente, a gente vai cada vez mais caminhando aí com maior facilidade, com menos conturbação, com menos medo de viver, aprendendo a superar as frustrações, aprendendo que a gente pode errar sim, pode se atrapalhar sim, mas vai respirar fundo e vai tentar fazer melhor lá na frente. E aprendendo também que mesmo que a gente ache que Deus não lembra da gente, Ele lembra. Ele lembra, né? Então, a gente estar atento, né, a isso. Porque, na realidade, quando somos convidados, né, como o Espírito protetor vem nos colocando aí, como Kardec trouxe essa mensagem para nos alertar a essa questão, né? Ele coloca essa mensagem aí nesse capítulo, escolhe essa mensagem para fazer parte desse capítulo, né? É como se ele estivesse alertando a gente assim, olha só, você não quer viver num mundo melhor? Eu estou querendo viver num mundo melhor. Você não quer que o nosso planeta seja um planeta melhor? Que tenha menos doenças, que tenha menos criaturas que só foquem nas questões materiais, que tenha menos criaturas que não respeitem a crença alheia, que não respeitem a escolha alheia, que tenha menos dores, menos conturbações. Não é isso que a gente está querendo? Então, se é isso que a gente está querendo, a gente precisa fazer a nossa parte. Quem é que está lá no planeta? Somos nós, não são só os desencarnados. Eles até podem atuar sobre a matéria, mas a gente tem uma facilidade muito maior, a gente está no corpo de carne. E às vezes nós estamos diante de situações onde a nossa decisão vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para o outro, vai fazer a diferença para mim, vai fazer a diferença muitas das vezes para o bairro que eu vivo, vai fazer a diferença para aquela comunidade que eu vivo, vai juntar-se as decisões que o meu semelhante toma e vai fazer a diferença para a coletividade. E detalhe, hein? A gente não pode esquecer que muitas das vezes o nosso semelhante está prestando atenção em como nós estamos nos conduzindo. E a gente envolve também o outro, né? A gente até esquece que a gente pode envolver o outro com a nossa vibração, com o nosso magnetismo e conduzi-lo para tomar as atitudes ou para ter os pensamentos ou caminhar no entendimento como a gente caminha. Então, olha a nossa responsabilidade. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa aprender a viver no mundo sem ser do mundo, mas sem ser de forma mística. Isso é ilusório. Esse misticismo, ele é ilusório, né? E aí a gente lembra a fala lá de Paulo. Ele na carta lá aos Coríntios, o que ele diz? Olha só, gente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu amo bolo de chocolate, mas se eu comer perto de fazer exame de sangue, vai aumentar minha glicose. E aí? Tome remédio, né? Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. E não se isolar, porque a gente precisa a gente precisa, assim, ter a postura de não nem aproveitar as alegrias que a vida material pode oferecer. Será que é isso? Nossa, não é tão bom uma confraternização saudável quando nós temos oportunidade com os nossos familiares,
ou com aquelas criaturas que são fruto do nosso afeto, né? E a gente está ali convivendo de maneira saudável. Isso não é um prazer? A gente não pode conviver? Ah, não, eu não vou lá não, porque eu vou viver em meditação. Ah, eu conquistei uma graduação, consegui com muito sacrifício me formar em determinada área, vai ter lá uma comemoração. Não, eu não vou não, porque eu não posso, eu não sou do mundo. Isso aí é para quem é do mundo. Então é bom senso, né, gente? A gente pode aproveitar as alegrias que a vida material oferece. Qual vai ser o nosso parâmetro? Será que quando eu estou nessa satisfação dos meus desejos pessoais, das minhas necessidades pessoais, eu estou ferindo o meu semelhante? Eu estou ultrajando o meu semelhante? Com que intenção eu estou vivenciando aquela situação ali? Eu estou ofendendo a alguma criatura? E não é só a criatura, o ser semelhante como nós, não, é o ser vivo mesmo. Será que para usufruir de determinadas coisas eu estou ferindo a própria natureza? A gente tem que parar para pensar aí. Porque esse mundo que eu estou cultivando aí, doutrina espírita, relembra da reencarnação. Eu vou usufruir dele lá na frente, quando eu voltar para o corpo de carne. Retorno ao plano espiritual e, graças a Deus, como Ele me ama, Ele me dá a oportunidade de eu reencarnar para consertar minhas abobrinhas. O mundo que eu deixar agora é o que eu vou usufruir lá na frente, né? Então é a gente aí mesmo, meus irmãos, todos nós, nos esforçarmos para aprender a renovar os nossos costumes. Para isso a gente está aqui hoje. O Espírito Baltazar, ele sempre lembra para a gente que quando a gente vem para esses estudos, para as reuniões, né, para os estudos, para qualquer estudo, vamos falar do nosso roçado, né, mais elevado, e aí para nós é o estudo espírita, é para renovar as nossas ideias, né? Me permitam um linguajar bem simplório, água mole em pedra dura, né? Tanto insiste até que uma hora a gente desperta para algo melhor, renova aquele costume, aquele impulso, né? Porque, como diz Jesus, a gente que é o sal da terra, né? É a gente que está aqui, a gente que vai botar o tempero, bom ou ruim, vai salgar, vai deixar insosso, vai apimentar, vai fazer uma confusão danada, é a gente, né? E é todo mundo junto, não é ser isolado não, é cada um fazendo a sua parte. Vocês já devem ter escutado, o pessoal que me conhece sabe que eu adoro uma historinha, né? Vocês já devem ter escutado, talvez aqui mesmo na nossa casa, uma historinha aí que anda pela internet de um cientista e o seu filhinho de 7 anos. Esse cientista, ele estava lá trabalhando e o garotinho, pai, eu quero te ajudar, sabe como é que é criança, né? E o pai viu lá uma revista, arrancou uma página da revista que tinha desenhado o globo terrestre. Só que tinha uma figura atrás daquele globo terrestre que representava o mundo e o pai não prestou atenção. E cortou ela, rasgou em vários pedaços e para o garoto poder ficar ocupado, disse assim, meu filho, faz o seguinte, você não quer me ajudar? Enquanto eu estou resolvendo isso aqui, monta esse quebra-cabeça aí para mim. Não deu 2 minutinhos, o garotinho montou o quebra-cabeça, né? E o garotinho não sabia qual era a figura. Aí pai, acabei. Mas como você acabou? Eu acabei de te dar esse papel. Aí ele falou assim, pai, eu acabei. Ele, mas como é que você conseguiu montar o globo terrestre, né, o mundo, né? Eu rasguei, você nem prestou atenção, era aquele monte de coisa azul, aquele monte de lixinha lá onde tem, né? Quem conhece o globo terrestre vê que é uma figura que para uma criança gravar, né, poder montar os pedacinhos é meio complicado. Ele, pai, não tive problema não, é que atrás estava desenhada a figura de um homem, aí eu fui lá e montei o homem e consertei o mundo. Não sei se vocês já ouviram essa historinha, né? Eu já ouvi essa historinha aqui. Então é isso aí, meus irmãos, a gente ser do mundo é esse esforço, né? De fazer a nossa parte, viver no mundo sem ser do mundo, me desculpe. É esse esforço de fazer a nossa parte na obra da criação,
oferecendo as condições necessárias para esses nossos queridos que estão no mundo espiritual nos ampararem, nos auxiliarem, porque eles são a prova, né, de que Deus zela por nós, são espíritos que nos protegem, né? Mas a gente precisa dar uma mãozinha, né? Pesar menos na economia do plano espiritual, né? E já está na hora da gente aprender a caminhar, né? Aprender através do bom senso, das boas escolhas, esse esforço em realizar o melhor, esse esforço em fazer o bem, né? Esse esforço em sermos cada vez mais caridosos, para a gente ser feliz, porque essa é a proposta de Deus junto a nós. Muita paz nos nossos corações, que Jesus aí abençoe esse esforço de melhora em todos nós, né? Muita paz. Nós agradecemos a Hortência, o seu estudo, né? Foi muito bom a gente estar aqui na tarde de hoje e ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus. Que ela possa estar conosco novamente, em outras oportunidades. Nós agora vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é a leitura do Fonte Viva, né? E a lição 136, vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Isso o Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, né? Capítulo 4, o versículo 11. E em cima disso que o Paulo escreveu, Emmanuel nos diz o seguinte: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Nós então agora vamos fazer na nossa prece, que vai marcar o início dos nossos passes, né? Já foi explicado, os médiuns ainda não podem, né, estar próximos a nós, mas nós sabemos que nós somos só os instrumentos, né? Esses amigos espirituais estão aqui ao nosso lado desde cedo para nos ajudar. Então vamos orar. Senhor Jesus, nesse instante em que vamos receber, Senhor, o abraço dessa espiritualidade amiga, que irá nos ajudar, que irá nos confortar nas nossas dores, sejam elas físicas, morais, que possamos, Jesus, estar com o nosso coração ligado a Ti, para que eles possam, Jesus, através da vibração que vão buscar no laboratório da vida, trazer para cada um de nós o que tanto precisamos. Assim sendo, Senhor Jesus, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar os nossos passos. Graças a Deus. Bom, na tarde de hoje,
Emmanuel, né, vem nos falando sobre essa carta, né, essa parte da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que procureis viver sossegado. Mas aí Emmanuel, em cima disso, ele também faz um alerta para todos nós. Ele nos diz assim: viver sossegado não é apodrecer na preguiça, né? E aí a gente ficou pensando no que Emmanuel estaria dizendo para todos nós, que nós temos que trabalhar, nós não podemos nos afastar de sermos assim bondosos, né? De procurarmos viver a nossa vida de acordo com o que já aprendemos no Evangelho, não é mesmo? Chegamos aqui a casa e toda quarta ou a segunda, quinta, sábado, nós escutamos os estudos, e esses estudos, esse Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Nós já ouvimos lá atrás, há muito e muito tempo, todos nós, mas agora a gente tomou uma decisão, que a gente tem que praticar. E aí nós ficamos nos lembrando, né, daquela história, né? A Hortência falou em historinha, mas nós também nos lembramos daquela história, acho que todo mundo lembra, né? Da cigarra e da formiga, né? A cigarra, né, queria só, né, levar, como se diz, a vida na flauta, né? Mas a formiga, ela lembrava que vinha o inverno, então ela tinha que produzir, ela tinha que amealhar, né, a sobrevivência dela. Então ela não podia se dar ao luxo de viver assim. Ela estava no mundo, né, na natureza, mas ela sabia perfeitamente que ela não poderia viver igual a sua amiga cigarra, que um dia também iria parar e pensar, como diz tanto o Evangelho quanto a página de Baltazar, que a providência divina não é que ela se afaste da gente, mas ela deixa que a gente vá pensar, porque a gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente tem que fazer as escolhas, e eles respeitam a nossa escolha. Só que depois da gente viver como a cigarra na intempérie, no frio, a gente vai parar e vai pensar. E aí vamos tentar produzir como a nossa formiga, né? Da história, da fábula, né? Então é isso que a espiritualidade diz para todos nós. Nós temos as nossas escolhas, mas vamos procurar caminhar, vamos procurar traçar o nosso roteiro com escolhas melhores. Quantas vezes vivemos tão equivocados, não só nessa existência, mas em outras existências, porque a gente não se engane, a gente está andando já há muito tempo, do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, e estamos aqui novamente, só que agora nós tomamos, né, assim, um novo rumo, fizemos a nossa escolha. Então, tivemos de presente, entre aspas, né, a doutrina espírita, porque ela vem nos alertar, ela vem nos colocar como devemos nos posicionar diante do mundo, diante das aflições, diante dos males, não querendo ser melhor do que A ou B, mas já entendendo o nosso futuro, já entendendo que somos espíritos criados, simples e ignorantes, mas que podemos evoluir, e evoluir muito. Então, vamos aproveitar, queridos irmãos, a oportunidade desta casa que nos dá o trabalho, nos dá o estudo, não é? Através dos cursos, são as palestras, e além de tudo, nos dá a oportunidade de colocarmos em prática. A Sueli falou aqui, as bolsas já acabaram, que maravilha, né? As bolsas de Natal. Então vamos nos tocar, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. A gente já tem material para isso, a gente já pode pensar. Então vamos encerrando por aqui, né? E vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus por esse ambiente que nos trouxe tanta paz, que nos deu
motivos, né, estudo para podermos refletir para a nossa vida diária, para a nossa vida de relação, porque estamos passando por tantas coisas, tá? Então vamos orar. Senhor Jesus, com muita alegria, Senhor, que chegamos ao Teu coração e te dizemos, Jesus, muito obrigada. É só gratidão, Senhor, pelo Teu Evangelho em nossas vidas, pelo despertamento, Senhor, da nossa vontade em querer acertar. Do despertamento, Senhor, de cada sofrimento que já enfrentamos, que te pedimos, Jesus, nos ajude, que tenhamos coragem, Jesus, diante do mundo, de caminharmos, de levarmos a Tua palavra, que você possa nos ajudar, Senhor, a nos encontrarmos sempre nesta casa tão abençoada, a casa de Leon Denis, para termos momentos assim tão fraternos e tão esclarecedores. Que ao sairmos daqui, Jesus, que possamos levar para todos aqueles que ainda vamos encontrar esta mesma paz, esse esclarecimento, esta mesma tranquilidade, Senhor, que visitou o nosso coração na tarde de hoje. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoe todos os seus dirigentes materiais e espirituais. E que numa outra oportunidade, Senhor, que possamos novamente estarmos reunidos a Ti em torno do Evangelho. Que seja então em Teu nome, em nome de Deus, em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, nosso patrono, que possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Nós vamos pedir ainda que vocês permaneçam sentados só um pouquinho, Campanha de Natal, Jesus, Alegria dos Homens. Obra Social Antônio de Aquino. Amigos, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, a Obra Social Antônio de Aquino este ano não realizará a festa de Natal para seus usuários, promovida anualmente pelo CELD. Nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2020, serão oferecidos kit lanche, cesta especial de Natal e bolsa de presentes para as famílias cadastradas. Somente um representante de cada família terá acesso às dependências da OSA para a retirada, respeitando as normas governamentais de saúde. A campanha ocorrerá no Centro Espírita Leon Denis, no Centro Espírita Antônio de Aquino e na Obra Social Antônio de Aquino, e através do site www.editoraceld.org.br. Pratique a solidariedade. Doe 20, 50 ou 100 reais ou a quantia que desejar por meio de depósito bancário ou nos caixas do CELD, do CEA ou da OSA. As contribuições serão destinadas para a confecção de 250 cestas especiais de Natal e 800 kit lanche. Você também poderá participar da ação doando sacolas de presentes, produtos para compor os kit lanches e as cestas de Natal. Entre em contato utilizando os meios de comunicação abaixo e saiba como participar. Faça a diferença. Juntos somos mais fortes. O Centro Espírita Leon Denis precisa da sua colaboração. O CELD é uma instituição religiosa que se mantém com a ajuda de doações e de seus frequentadores. Existem várias formas de contribuir. Vamos entendê-las? Entre na página editoraceld.com.br. Clique em Doações e vai encontrar diversas formas de ajudar. Vamos entender melhor? Você pode, pelo carnê mantenedor do CELD, doar 20, 50 ou 100 reais. Pelo carnê mantenedor da Obra Social Antônio de Aquino, você pode doar os mesmos valores. Você pode adquirir o ticket da cantina do CELD. Você pode ainda realizar transferência bancária, com os dados dos bancos e o CNPJ do CELD. E no mesmo site, editoraceld.com.br, você pode adquirir livros com desconto. Não perca o nosso grande feirão de livros, nas nossas livrarias e na nossa loja virtual.
livros com até 40% de desconto, do dia 3 de novembro até o dia 31 de dezembro. A partir de novembro, o CELD funcionará nos seguintes horários: segundas, quartas e sábados, até às 18h30, terças e quintas, até às 15 horas, e sextas-feiras permanecendo fechado. Espíritas, elevemos nossas almas à altura dos males que ameaçam a pátria e a humanidade, porque é nos tempos de provações que as nobres virtudes e a coragem viril se revelam. Leon Denis. Muita paz a todos. 16º Encontro Espírita sobre o céu e o inferno. Tema: a carne é fraca. Será? Afinal, será que a carne é mesmo fraca? Será que não culpamos as necessidades do corpo quando fazemos escolhas equivocadas? Como o corpo físico manifesta as nossas tendências? Será que o espírito também recebe influências do ambiente externo? Vamos refletir sobre a origem das nossas tendências. Como podemos trabalhá-las? Estudaremos também sobre as tentações. Será que as tentações são sempre negativas? Qual o objetivo delas nas nossas vidas? Como o autoconhecimento pode nos ajudar a superar as nossas fraquezas morais? Venham estudar conosco. Não deixem que a fraqueza da carne supere a vontade de participar do encontro, hein? Haverá evangelização para bebês, crianças e jovens no site www.celd.org.br. Dia 22 de novembro, das 9 às 12 horas, no YouTube, canal CELD ao Vivo. Terra, suas etapas evolutivas e sua destinação. Onde está escrita a história do planeta Terra? Onde podemos encontrar a resposta? A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de uma forma mais exata que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala. Sem as descobertas da geologia, assim como as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Por que passou a Terra por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? Existe uma substância única, uma lei primordial e geral para assegurar a estabilidade do universo. E nós, espíritos imortais, somos co-criadores, somos trabalhadores do Senhor. 22º Encontro Espírita sobre o livro A Gênese. Patrono, Gabriel Delane. Tema: Esboço Geológico da Terra. 22 de novembro de 2020, das 9 às 12 horas. Assista pelo canal CELD ao vivo no YouTube. Venham
Participem! Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém pode arrebatá-lo da mão de meu Pai. Meu Pai e eu somos um. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Tudo é possível àquele que crê. Quinto encontro espírita sobre obra